O ponto da... Saiu, Aninha? Tá arriscando? Tá arriscando? Bora fazer junto logo. O ponto da reta R, que está mais próximo da origem do sistema cartesiano, é também exterior à lambda. Vamos parar aqui. O que eu preciso encontrar primeiro? Percebe que as alternativas pedem informações a respeito dos possíveis valores de K. É a pergunta final do camarada. Então, primeiro, eu preciso colocar aqui a condição de o ponto que ele cita inicialmente tem que ser exterior à circunferência. A primeira coisa é essa. Eu preciso colocar a condição de que o ponto que ele está se referindo é exterior à circunferência. Beleza. Mas não é só isso, né? Quando você tem letra, quando a questão te der uma equação de circunferência, quando a questão te der, filhote, uma equação de circunferência, e no meio dela tiver algum parâmetro, ou seja, algum termo, algum número desconhecido além das nossas variáveis x e y, eu também preciso fazer o quê? Condição de existência da circunferência. Nem toda equação desse tipo aqui vai resultar em uma circunferência no plano cartesiano. Então, eu tenho duas frentes aqui. Uma, encontrar o ponto que ele citou e colocar a condição de que este ponto é exterior à lambda. E outra coisa que eu preciso fazer também é descobrir para quais valores de K lambda é uma circunferência, que ele fala que lambda é uma circunferência. Então, eu tenho essas duas frentes para trabalhar. Bora começar descobrindo, então, indo atrás, Aninha, desse ponto mais próximo da origem da reta R. Então, vamos começar por ele, primeiro passo. Primeiro passo, vamos começar com aquele início ali. Vamos primeiramente fazer isso aqui, ó. Ele diz: o ponto da reta R que está mais próximo da origem do sistema cartesiano. Eu vou colocar aqui a reta R, tá? Não, vou colocar assim. Vou desenhar aqui a reta R. Percebe que eu não vou me atrelar ao plano cartesiano. Eu vou só colocar uma reta R genérica aqui, ó. Tá aqui a reta R, ó. E eu tenho um ponto aqui. Que no caso, esse ponto que deu é a origem. Show de bola. Origem. 0, 0. Pronto. Independente do ponto que desce, a forma como você vai resolver vai ser a mesma, tá? Se eu coloquei aqui de forma genérica, é um ponto qualquer. Aqui, no caso, é a origem. Por acaso, Aninha, é a origem. Mas podia ser qualquer outro ponto. Ele podia falar de qualquer ponto que ele quisesse, tá? Eu quero saber qual é o ponto da reta R que está mais próximo deste ponto aqui que eu coloquei, que no caso é a origem. Ora, é só a gente pensar um pouquinho, Aninha. Tá aqui o ponto. Se você analisar aqui as distâncias desse ponto para os pontos da reta, você observa que quanto mais eu me afasto, maior vai ser a distância do ponto até o ponto que está na reta. Quanto mais eu vou para cima ou mais vou para baixo, essa distância vai aumentando. Então a menor distância vai ser qual? Ora, qual, né, Aninha? Vai ser a perpendicular. A menor distância vai ser a perpendicular. Então eu vou traçar aqui uma perpendicular. Opa! Vou marcar esse ponto aqui, ó. Este ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P, ele é o ponto da reta R que está mais próximo da origem. Show de bola.
Descobri a posição dele ali, só que eu preciso saber agora as coordenadas. Eu preciso encontrar as coordenadas, Aninha. Saiu as coordenadas, Aninha? O que a gente vai fazer aqui, Aninha? Presta atenção. Faltou eu só marcar aqui o que nós havíamos analisado. É a perpendicular. Então, aqui eu formo 90 graus. Se você observar bem, se eu traço uma reta que passa por este segmento, espera aí que ficou meio tortinho, deixa eu ajeitar. Ó, se eu passo uma reta aqui pelo ponto P, perpendicular à reta R, eu vou obter uma outra reta que eu vou chamar de S, e essa reta vai ser perpendicular à reta R. Observa que a equação da reta R eu tenho. A questão me deu. Se eu encontrar a equação da reta S, se eu encontrar a equação da reta S, eu posso descobrir esse ponto P como? Fazendo a interseção das duas retas. Resolvendo o sistema de equações formado pelas equações das duas retas. Aninha, pegou a ideia, Aninha? O que vai acontecer? Traçamos aqui. Prof, eu preciso da equação da reta S primeiro. Aí vamos lembrar. Para eu achar a equação de uma reta, eu preciso de duas informações, Danielson. Eu preciso de um ponto. Opa, um ponto eu tenho. E eu preciso do coeficiente angular. Bora atrás desse coeficiente angular, então. Que eu preciso da equação da reta S primeiro. Então, vamos lá. Vou colocar a pontinha aqui para não ficar muito passo atrás do outro. Para eu achar o coeficiente angular da reta S, eu observo que a reta S é perpendicular à reta R. Quando duas retas são perpendiculares no plano cartesiano, o que eu preciso saber, Sam? Que o produto dos coeficientes angulares dessas retas é igual a menos 1. Aqui, ó. O produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1. Tá? Preciso, então, do coeficiente angular da reta R. A questão me deu a equação da reta R na forma geral. Qual é a dica que eu dou para meus alunos? Se você quiser encontrar o coeficiente angular de uma reta e você tiver a equação dela, basta você passar a equação da reta para a forma reduzida. Simples assim, não precisa gravar nada além disso. É só colocar a equação da reta na forma reduzida. Vou isolar, então, o y, que ó, a reta R, então, na forma reduzida, fica como? Vou mandar o x para lá, depois eu vou passar o 3 dividindo. Vê se concorda comigo, Sam. Então, vai ficar menos 1/3 de x mais 10/3. Pronto. Mas o que vai me interessar daqui é apenas o quê? O coeficiente do x, né? O coeficiente do x na equação na forma reduzida vai ser o meu coeficiente angular, menos 1/3. Ou seja, o coeficiente angular da reta S é, Aninha, menos com menos dá mais, o 3 vai passar multiplicando, coeficiente angular da reta S é 3. Achei o coeficiente angular da reta S. Se eu achei o coeficiente angular da reta S, eu já posso ir para encontrar a equação da reta S, através daquela formulazinha que nós treinamos, inclusive, nessa aula aqui, que é a do ponto inclinação, né? Y menos o y do ponto que eu conheço, igual a coeficiente angular, que multiplica x menos o x do ponto que eu conheço,
E eu vou fazer isso. Y menos. Olha o ponto que eu conheço, Aninha. 0, 0. Y menos 0 igual a 3 vezes x menos 0. A equação da reta S ficou lindíssima, né? Bem tranquilinha, ó. Y igual a 3x. E aí nós vamos montando o nosso quebra-cabeça, né? Vamos recapitular. Eu encontrei o coeficiente angular da reta S para poder encontrar a equação da reta S, para poder fazer o quê, minha? O sistema de equações com as retas R e S. Olha aqui, ó. Porque eu preciso da interseção das duas retas. Eu preciso desse ponto P. Então, eu vou fazer equação da reta S é y igual a 3x. Equação da reta R, eu vou pegar a equação geral, que eu não sou bobo, que é mais fácil de fazer o sisteminha aqui. Ah, você pode pegar a reduzida, se você quiser, tanto faz, né, Aninha? Mas aqui tá lindo, ó. A equação ficou linda aqui, ó. Vou pegar este y aqui, ó. Ó. O y eu vou substituir bem aqui e já vou achar o x. Aninha, fala a verdade, Aninha. 3y vai dar 9x, é? Menos 10 igual a 0. Olha só que já vai acabar essa parte, né? Essa parte, Aninha. Ainda tá longe de acabar a questão, né? 10x igual a 10. X igual a 1, é? Toma. E se o x é 1, se o x é 1, o y vai ser, ó, aqui, ó, 3y, Aninha. 3y. E se o x é 1 e o y é 3, setinha de novo nele, o ponto P, que é o ponto da reta R mais próximo da origem, que a questão citou no começo da questão, é o ponto 1 no x, 3 no y. Ponto. Primeiro passo realizado com sucesso. Achei o ponto P. Bacana, hein? Interessante, Aninha. Um textinho desse aqui e já deu essa conta toda, né? Mas é isso. Ainda nem saímos da primeira linha. Estamos na primeira linha, Aninha. O primeiro passo é só o desenho, né? Hum? O primeiro passo é só o desenho, né, Aninha? Os meus passos sempre divergem dos passos do Jorge. Não adianta. Bora logo fazer o seguinte. Já que nós achamos o ponto P, vamos seguir aqui o que a questão diz. Bora logo fazer a condição dele. O que é esse ponto P, ó? O ponto da reta que está mais próximo da origem do sistema cartesiano é esse ponto, já encontrei. Ele fala que esse ponto é o quê? É exterior à circunferência. Vamos ver o que nós podemos fazer. Segundo passo. Segundo passo. Bom, por geometria plana, o que é? Como é que nós definimos um ponto fora, na circunferência ou dentro da circunferência? Eu posso fazer comparação de distância do centro ao ponto em relação ao raio. Eu tenho uma circunferência qualquer. Se a distância do centro para este ponto for menor que o raio, o ponto vai estar no interior da circunferência. Vou desenhar aqui para não ficar só falando. Mas não risque isso aqui, tá? É só um comentário, eu não vou fazer desse jeito. É só para você entender que você também poderia pensar assim e tá tudo ok, tá? Tem uma circunferência aqui e tem um centro. Ora, se a distância do ponto, se a distância de um ponto, se a distância de um ponto ao centro for menor do que o comprimento do raio, o ponto vai estar dentro da circunferência. Ponto. Se a distância de um ponto
ao centro de uma circunferência for igual ao seu raio, esse ponto pertence à circunferência. Show. Se a distância de um ponto ao centro da circunferência for maior do que o raio, o ponto vai estar no exterior. Como ele diz que ele quer que o ponto P esteja no exterior, você poderia pensar também assim, ó, prof, a distância do centro até o ponto P é maior que o raio. Show de bola. Pode fazer desse jeito. Lindo demais, tá? Mas eu vou te dar um outro caminho que você pode fazer, que muitas das vezes é mais rápido, se você, já que em geometria analítica você trabalha com equação, existe uma outra saída, né, Aninha? Que é bem mais rápida, é bem mais direta, que você pode estar usando. Que é a seguinte. Como é que eu posso fazer essa análise de um ponto ser exterior, interior ou pertencer à circunferência se eu tiver a equação dela? Se eu tiver a equação dela, como é que eu posso proceder, prof? Ora, tá aqui a equação dela, ó. Aqui no caso a gente deu a equação geral, tá? Show de bola. A estratégia que eu vou ensinar aqui é a seguinte: você vai pegar as coordenadas do ponto que você quer analisar. Qual é o ponto que eu quero analisar, Aninha? É o ponto P. Você vai pegar as coordenadas do ponto e você vai substituir na equação da circunferência. Onde tiver x, você vai colocar o x do ponto que você está analisando. Onde tiver y, você vai colocar o y do ponto que você está analisando. Quando você faz essa substituição, você encontra um resultado. E aí, três coisas podem acontecer. Três coisas podem acontecer. Primeiro, o resultado aqui, o resultado que você vai encontrar aqui no primeiro membro da equação geral, ser menor do que zero. Se o resultado aqui do primeiro membro for menor do que zero, o seu ponto é interior à circunferência. Se o resultado do primeiro membro for igual a zero, o ponto que você está analisando pertence à circunferência. Se o primeiro membro der maior do que zero, o ponto que você está analisando é exterior à circunferência. Então, você também pode fazer assim, que nesse caso vai ser bem mais prático, porque eu tenho a equação geral mesmo. Eu já estou com a equação geral na mão. E aí só toma um cuidadinho, tá? Para você utilizar essa relação, os coeficientes do x e do y devem ser positivos, tá? Porque senão, Aninha, o camarada pode mandar tudo para o segundo membro, vai ficar negativo, vai ficar tudo ao contrário. Então, deixa os coeficientes do x e do y positivos, aí faz isso. Beleza? No caso aqui já está tudo ok, ó, os coeficientes lindões. O que é que eu vou fazer então, Aninha? Eu quero que o P seja exterior. Eu quero que o P seja exterior. Então, eu vou colocar aqui, ó. P é exterior. A questão que disse. Se o ponto P é exterior, deixa eu colocar tudo aqui, ó. É exterior a quem? É exterior à lambda. Se o ponto P é exterior à lambda, ao substituir as suas coordenadas na equação geral, ao substituir, Aninha, as coordenadas do ponto P na equação geral da circunferência, essa expressão tem que ser o quê, Aninha? Maior que zero. Isso garante que o ponto P seja exterior à lambda. Deixa eu separar um pouquinho aqui, que ficou parecido que está escrito pé, Aninho. Né?
Olha aqui, pronto. Aí. P é exterior à lambda. E aí daqui eu vou tirar alguma conclusão. Bora fazer junto. 2. Aqui dá 3 ao quadrado, dá 9 vezes 2, 18. Mais 2 dá 20. Mais 4, 24. 24 menos 4 dá 20. 20 menos 36 dá menos 16. É isso, Aninha? Aí passa para o outro lado, mais 16. Daqui eu descubro que o K é maior que 16, é? Bateu aí, Aninha? Já achei uma limitação para o K. Olha só que bacana, filhote. Encontrei uma limitação para o K. Para que o ponto P seja exterior à lambda, como o enunciado quer, o K tem que ser maior que 16. Show de bola? Bora ver se ele fez alguma pegadinha. Bora ver se tem alguma resposta que se encaixe nisso, Aninha. Existem 8 elementos. Se o cara parar aqui, ele vai dizer não. 3 são primos e vai dizer não, são infinitos, né? Há um elemento igual ao perfeito, vai dizer que não, porque tem infinitos. Existem negativos, vai dizer que não. Não tem pegadinha. Né? Não tem pegadinha. Show de bola. Não é só isso. Essa é a condição para que P seja exterior à lambda. Mas eu tenho uma condição ainda mais raiz, né, Aninha? Ainda mais profunda. Eu tenho uma condição mais profunda aqui. Que é qual? Deixa eu aumentar o quadro, porque nós vamos precisar de mais. O quadro já está cheio e a gente ainda vai fazer mais um passo. Qual é, o que é que eu preciso fazer ainda, Aninha? A condição de existência, né? Para quais valores de K a equação lambda é uma circunferência. Então, vamos para o nosso terceiro passo. Percebe que temos agora que aumentar um pouco, aumentamos um pouco o quadro, né? E vamos aumentar mais. Mas bora começar aqui, já tem espacinho. Ó, como é que eu faço a condição de existência, prof? É simples, não precisa gravar nenhuma fórmula melaborante, tem gente que grava fórmula, né? Não precisa ficar perdendo tempo gravando um monte de coisas melaborantes. Não é nada de novo. Não tem nada de especial. Você vai simplesmente passar a sua circunferência para a forma reduzida. Simples assim. Do jeito que você sempre faz, do jeito que você sempre fez. Você vai passar a sua equação para a forma reduzida. Ponto. Não tem mágica nenhuma. É só isso. Bora lá. Como é que eu faço? Eu completo o quadrado. Quando tem algum coeficiente diferente de 1 no x quadrado e no y quadrado, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar este coeficiente em evidência. Então, vamos fazer isso. Colocando 2 ali em evidência, e aí eu já aproximo aqui os termos em x, vai ser então, ó, 2x quadrado por 2, x quadrado, 4x por 2, 2x, e aí você faz aquela análise rápida que é, quem está do lado do x? 2, divide por 2, dá 1. Quem completa o quadrado aqui é 1 quadrado, pronto, acabou, próximo. Mas, coloca 2 em evidência de novo, coloca o 2 em evidência de novo, Aninha. 2y quadrado por 2 dá y quadrado, menos 12y por 2 dá menos 6, é? Menos 6. E aí? E aí, ó, metade. Quem aí tá do ladinho do y? 6. Metade do 6 é quem? 3. Quem vai completar o quadrado aqui é 3 ao quadrado. Lindão. E não esquece que no final nós temos um mais k menos 4. Beleza. Só que, calma, né? Não é também assim chegar colocando um monte de número aleatório, Aninha. Eu acrescentei alguns números, eu vou ter que tirar no final para equilibrar a minha equação, para continuar sendo verdadeira a minha igualdade. Só que como eu tenho gente multiplicando parênteses, eu também tenho que observar isso. Eu coloquei 1 ao quadrado, que é 1 aqui dentro, mas ele está sendo multiplicado por 2. Ó. Então eu acrescentei aqui 2 nessa parcela. Então eu vou ter que tirar menos 2.
Bem aqui eu acrescentei dentro dos parênteses 3 ao quadrado, que é 9. Só que este 9 também está sendo multiplicado por este 2. Então, na verdade, eu acrescentei nesse termo 18. Vou ter que tirar no final, ó. Menos 18. Beleza? Show de bola? Tudo equilibrado. Opa, a igualdade continua zero, ó. Nada mudou. O que mudou foi que nós completamos aqui uns quadradinhos bem legais. Ó. Então vamos lá. 2 vezes. Aqui ficou um quadrado da soma. Mais 2 vezes. Aqui ficou um quadrado da diferença. E aqui ficou, ó, menos 2 menos 18 dá menos 20, menos 4, menos 24. Passa para o outro lado 24, menos K, Aninha. 24 menos K. Venha mais espaço para gente, venha mais espaço para gente, venha mais espaço. Não, aqui tá bom. Só para ficar bonito, vai, só para ficar bonito. Bora colocar na forma reduzida padrão. Bora até a forma reduzida padrão. Como tem alguém me explicando esses quadrados perfeitos, eu vou dividir todo mundo por esse número, que no caso é 2. Aí eu chego na forma reduzida padrão, Aninha. Padrão. X mais 1 quadrado. Y menos 3 quadrado. Então, se fosse importante calcular o centro, eu já teria. Mas no caso aqui, não, pelas alternativas, não vai ser relevante, porque eu só quero saber sobre K. Então, o que vai me interessar, na verdade, Aninha, é esse final aqui, ó. Tá aqui a equação de lambda. Vou até colocar aqui. Tá aqui a equação de lambda na forma reduzida. O que que nós sabemos? Que quem fica aqui do outro lado da igualdade é o raio ao quadrado, né? Isso significa dizer, então, que o raio da circunferência vai ser o quê, Aninha? Raiz quadrada de 24 menos K sobre 2. Bora fazer bonitinho, Aninha. Tudo bonitinho. E aí tu fala assim, e aí morreu. É aqui que entra a condição de existência. No raio! É aqui que vai entrar a condição de existência. Primeiro que eu tenho uma condição de um radical aqui, ó, de índice par. Primeiro que eu tenho a condição de uma raiz quadrada. O radicando necessariamente tem que ser maior ou igual a zero. Porém, além disso, isso é um raio. Se o raio for zero, lambda não vai ser circunferência. Se o raio for zero, lambda vai ser um ponto. Não queremos isso. Nós queremos que lambda seja uma circunferência. Então, condição de existência: 24 menos K sobre 2 tem que ser maior do que zero. Lindo ou não, Aninha? Maior do que zero. Ou seja, 24 menos K tem que ser maior do que zero. Passando 2, multiplicando para o outro lado, 2 vezes 0 é zero. Vou mandar o K para o segundo membro. E vai resultar em K, olha o biquinho apontando para o K, menor do que 24. Pronto. Ou seja, para que lambda seja circunferência, é preciso que o K seja menor do que 24. Então, vamos finalizar aqui com o quarto passo, que eu vou colocar bem aqui no meio, que é fazendo a interseção das duas informações que nós encontramos sobre o K. Uma, para a circunferência existir, o K tem que ser menor que 24. E para que o ponto P seja exterior à lambda, o K tem que ser maior que 16.
Juntando essas duas informações, o que eu descubro então, Aninha? Que o K tem que ser menor que 24 para que a circunferência exista e maior do que 16 para que o ponto P seja exterior à lambda. Lá em cima, o enunciado diz que o K é inteiro. Ele diz lá em cima que o K é inteiro. Como nós achamos aqui um intervalo com duas extremidades, nós conseguimos facilmente descobrir quais são os possíveis valores do K. E como é um intervalo bem pequeno, eu vou descrever aqui, Aninha. Só para analisar melhor ali, que ele fala que todos são primos e tal. Bora descrever todos aqui. São poucos. Vai, maior que 16, o próximo então é o 17. Depois o 18. Depois o 19. Depois vem o 20. Depois vem o 21. Depois vem o 22. Depois vem o 23. Depois não vem mais ninguém, né? Porque o 24 está aberto. Vai parar aqui. É isso, Sam? Estão aqui todos os possíveis valores de K que satisfazem o nosso problema. Bora analisar aqui, para a gente finalizar. Letra A. Existem 8 elementos? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não. Vou fazer com esse aqui que é mais bonito. Ó. Não dessa cor. 3 são primos, bora ver. Esse aqui é primo. 18 não, 19 é primo, 21, 20 não, 21 não, 22 não, 23 é. 3 são primos. Essa tá correta. Letra B tá certa. Letra C. Há um elemento que é quadrado perfeito? Nada, né, Aninha? Nenhum é quadrado perfeito. D de dado. Existem números negativos? Essa aqui a gente poderia eliminar logo no começo, né? K maior que 16.